Credor de precatório, pegue o seu café e um bolinho que nós vamos conversar hoje bastante sobre quais são 5 golpes que estão roubando credores de precatório no Brasil e como você pode fazer para se proteger antes que seja tarde. Mais de 100 mil pessoas já foram vítimas de golpes com precatórios só no estado de São Paulo. Em outubro de 2025, a Polícia Federal deflagrou uma operação no Rio de Janeiro contra pessoas que estavam falsificando documentos e desviando precatórios judiciais. E o golpe mais novo que eu preciso te mostrar hoje usa um documento que parece oficial da Receita Federal. Tem brasão, código de barras, tem número de processo. E é falso. Se você tem precatório ou se alguém da sua família tem, os próximos 15 minutos podem ser os mais importantes que você vai assistir sobre esse assunto. Eu vou te mostrar no detalhe os 5 golpes mais documentados, com casos reais, fontes verificadas e o que fazer em cada um deles. Tudo que ninguém reuniu em um único lugar. Antes de entrar nos golpes, eu preciso falar sobre por que eles funcionam. Porque entender isso já é metade da proteção. Os golpistas não escolhem vítimas aleatórias. Eles escolhem pessoas cansadas de esperar. Pessoas que trabalharam a vida toda, que têm um direito legítimo e que sentem que estão próximas de finalmente resolver uma situação que se arrasta há anos. E é exatamente nesse momento de cansaço que eles aparecem, com as palavras certas e no momento certo. Vamos ao primeiro golpe, o mais antigo e ainda o mais usado. O golpista, ele entra em contato dizendo que quer comprar o teu precatório. A conversa vai bem, você se anima, aí no meio da negociação, ele diz que tem uma taxinha para pagar antes de liberar tudo. Pode ser uma taxa de cartório, de documentação ou de liberação. Varia, mas costuma ser entre 300 e 2 mil reais. Não é um valor absurdo, exatamente para não te assustar. Você faz o quê? Você vai pagar e ele vai sumir. Nos grupos de precatório do Facebook, esse golpe aparece com frequência. Uma credora relatou o seguinte: recebi mensagem no WhatsApp pedindo 800 reais para liberar o meu precatório. Quase caí. Eu só não caí porque perguntei num grupo e todo mundo gritou: é golpe, não pague. E o próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso precisou emitir um alerta público em 2025, reforçando que tribunais não cobram taxas e não fazem contato por WhatsApp sobre precatórios. Se o tribunal teve que fazer esse alerta, é porque muita gente estava sendo enganada com exatamente esse padrão. A regra de ouro que derruba esse golpe inteiro é a seguinte: quem vende precatório recebe dinheiro, nunca paga. Repete comigo: quem vende, recebe, nunca vai pagar. Não existe em nenhuma negociação séria uma cobrança antecipada para o vendedor. Se alguém pedir qualquer valor antes de depositar o que prometeu, seja qual for o nome que ele coloque nisso, encerre o contato na mesma hora. O segundo golpe é mais recente e está crescendo, exatamente porque é mais sofisticado. Funciona assim: você está em negociação com uma empresa falsa, tudo parece caminhar bem. Aí chegam com um documento, parece oficial, uma guia de pagamento de imposto, chamado DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Dizem que você precisa pagar um imposto antes de receber o valor total do seu precatório, ou para liberar o pagamento, que ainda é pior. O documento, ele tem cara de um documento oficial. Tem brasão da Receita Federal, tem código de barras, tem número de processo. Ele parece real, mas é falso. Você paga, o dinheiro vai direto para a conta de um golpista e o precatório continua preso, porque nenhum imposto precisa ser recolhido de verdade. O que torna esse golpe tão perigoso é que ele mistura 2 medos ao mesmo tempo: o medo de golpe e o medo da Receita Federal. Quando alguém fala, é um imposto obrigatório, você não pode receber se você não pagar isso, parece verdade. E quem é que vai questionar a Receita Federal? Mas aqui está o que você precisa saber. Impostos sobre precatório, quando existem, são descontados automaticamente na fonte, já abatidos do valor que você recebe. Você nunca precisa pagar nenhuma guia antes. Se alguém te mandar um DARF para pagar antes de receber qualquer coisa, faça uma coisa antes de qualquer pagamento. Ligue para a Receita Federal no número 146 e confirme se aquela guia é verdadeira. Na grande maioria dos casos, não é. O escritório Escolar e Oliveira Advogados documentou esse padrão em outubro de 2025, descrevendo exatamente como os fraudadores usam documentos com aparência oficial para exigir pagamentos ilegítimos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir. O terceiro golpe é o mais perigoso de todos e também o mais difícil de perceber. Não porque a vítima seja ingênua, mas porque ele foi construído exatamente para confundir pessoas inteligentes. Uma empresa entra em contato, conversa muito bem, explica tudo com calma, parece séria. No final, apresenta um contrato para assinar. O papel tem várias páginas, muitas palavras técnicas, parágrafos longos. Você lê por cima,
Até porque quem entende tudo aquilo confia no que te explicaram verbalmente e assina. O dinheiro cai na sua conta e você pensa, deu certo, foi uma venda. Só que não foi. O que você assinou sem saber foi um empréstimo. Eles te deram uma quantia usando o seu precatório como garantia. O precatório continua sendo seu, tecnicamente. Só foi comprometido como garantia. O risco continua sendo seu. E quando o precatório é pago pelo tribunal, o dinheiro vai integralmente para a empresa, que fica com o valor total, desconta o que emprestou, os juros acumulados, as taxas contratuais e devolve o restante para você. Na maioria dos casos, o que sobra é muito pouco. Em alguns não sobra nada. E aí vem o pior cenário. E se o precatório for impugnado ou reduzido depois que você já recebeu o dinheiro? Numa venda legítima, esse risco é da empresa. Você já vendeu, recebeu, acabou. No empréstimo disfarçado, esse risco continua sendo teu. A empresa vem te cobrar a diferença. Uma cobrança de 20, 40 mil anos depois. Uma credora relatou em um dos grupos o seguinte: assinei um contrato achando que era venda. 2 anos depois, recebi cobrança de 40 mil porque o precatório foi impugnado. E eu estou devendo. Em dezembro de 2025, a Reis Advocacia publicou um caso concreto de condenação judicial de fraudadores que usavam exatamente esse mecanismo. A justiça aplicou aumento de pena pelo fato de as vítimas serem pessoas idosas. Como é que eu vou conseguir identificar isso antes de assinar? Procure no início do contrato as palavras que classificam o tipo de documento. Uma venda legítima vai usar termos como cessão de crédito ou escritura de cessão. Se aparecer no contrato, contrato de mútuo, contrato de crédito, empréstimo com garantia ou alienação fiduciária, não é uma venda. E existe uma pergunta que revela tudo. Antes de assinar, pergunte diretamente ao seu representante: se o meu precatório for impugnado ou reduzido depois que eu receber, eu devo alguma coisa para vocês? Numa venda legítima, a resposta é não. Se hesitarem, enrolarem ou disserem que sim, cuidado, você está numa armadilha. O quarto golpe é o mais fácil de cometer e um dos mais difíceis de rastrear depois. A empresa tem site bonito, CNPJ, atende pelo WhatsApp, fala muito bem, parece tudo certo. O que você não sabe é que ela foi aberta há 3 meses, não tem escritório de verdade e os representantes são golpistas que já mudaram de nome de empresa várias vezes. O golpe começa quando pendem seus documentos pessoais e os papéis do seu precatório para dar entrada. Com esses dados em mãos, eles podem pedir crédito no seu nome, tentar desviar o seu precatório ou simplesmente sumir e repetir o golpe com outra vítima. A Operação Tinta Fria da Polícia Federal, em outubro de 2025, investigou exatamente esse tipo de esquema no Rio de Janeiro. O que é que eu posso fazer para verificar antes de confiar em qualquer empresa? Pesquise o CNPJ na Receita Federal. Uma empresa com menos de 2 ou 3 anos é um sinal de atenção. Busque o nome da empresa no Google junto com palavras como golpe, reclamação ou reclame aqui. Veja se tem endereço físico real. Exija falar com o responsável por vídeo ou presencialmente antes de qualquer assinatura. O quinto golpe não envolve documento falso, mas é uma das formas mais usadas para pagar menos do que deveria. O sujeito te diz: vou pagar 80% do valor do seu precatório. Parece bom, 80% é muito, certo? Mas 80% de quanto? Você sabe o valor exato do seu precatório corrigido hoje? Com todos os juros e a inflação dos últimos anos? A maioria das pessoas não sabe. E é essa dúvida que permite que 80% de um número errado represente na prática 40% ou 50% do valor real. Uma credora me relatou: me prometeram 70% do valor. No final, com os descontos que eles aplicaram, eu recebi menos de 50%. Eu me senti enganada, porque não sabia quanto valia de verdade. A proteção é muito simples. Sempre peça que a proposta seja apresentada em reais, no papel, já descontando tudo. Se a empresa não quiser mostrar o número em reais, pergunte por quê e desconfie da resposta. Deixa eu resumir o que você precisa aguardar daqui. Quem vende, recebe. Nunca paga. Essa frase derruba o primeiro e o segundo golpe. Antes de assinar qualquer contrato, procure palavras como cessão de crédito. Se aparecer mútuo ou empréstimo ou alienação fiduciária, não assine sem ler tudo com calma. E, se possível, com alguém de confiança. Antes de aceitar qualquer proposta, pesquise o CNPJ. Menos de 2 ou 3 anos de atividade é um sinal que merece a tua atenção. Antes de pagar qualquer DARF ou guia de imposto, ligue na Receita Federal no 146. E antes de aceitar qualquer porcentagem, peça o valor em reais líquidos no papel. Você esperou muito tempo por esse dinheiro. Você trabalhou a vida toda para ter esse direito. Essas informações existem para que a chegada desse dinheiro seja tranquila, sem surpresa, sem cobrança posterior e sem arrependimento. Quer saber quanto vale exatamente o seu precatório hoje? Antes de aceitar qualquer proposta, na descrição desse vídeo tem um link para a calculadora gratuita do Precatório 360. Você coloca os dados do seu processo e descobre o valor real, com a correção certa, com os juros certos, sem precisar falar com ninguém antes. É gratuito
e sem compromisso. Também deixei na descrição as fontes de tudo que mostrei aqui. A Operação Tinta Fria da Polícia Federal, o alerta do TJMT, o caso da Reis Advocacia, o alerta do escritório Escolar e Oliveira Advogados, tudo verificável. Se esse vídeo foi útil para você, compartilha com quem você conhece que tem precatório, pois pode ser exatamente a informação que alguém precisa antes de assinar qualquer documento. Siga o nosso canal para mais vídeos e fique esperto, porque nós iremos sempre trazer conteúdos voltados para você, credor de precatório.